Você sabia que hoje é dia do livro? Então, eu vim contar para você um pouco sobre os benefícios desse hábito tão maravilhoso de ler para as nossas crianças. Então, para começar, os livros eles precisam estar à mão para a criança poder alcançar, para a criança poder pegar, para a criança poder explorar. Eu sei que a gente tem cuidado com os livros para não estragar, né? Para não amassar, para não rasgar. E a gente precisa passar isso para eles. Porém, um livro, quando ele tá mais amassado, mais desgastado, isso significa que a criança aproveitou muito o livro, né? E é claro que quando acontece algum acidente, é uma oportunidade valiosíssima de convidar a criança para reparar quando rasga alguma página, né? Quando amassa. Olha só, esse daqui, que é o livro da Mentira Cabeluda, as crianças mexem tanto nele que ele já tá rasgado e a gente consertou com um durex grosso. Então essa é a minha primeira indicação, já vou mostrar aqui para vocês o livro da Mentira Cabeluda. Bom, os livros eles precisam ser adequados, né, para a faixa etária de cada criança. Quando eles são muito pequenininhos, os livros eles são mais duros, né? Então a criança, o bebê, não amassa tanto a folha, né? Não desgasta tanto. Podem ser bem duros. Tem alguns livros de tecido, tem livros com texturas, com barulho, né? Interativos, né? Com abas, enfim. Antes de mostrar para vocês um pouco sobre os livros que eu tenho aqui em casa agora, eu selecionei alguns, eu queria dizer o quão importante, o quão rica que é a proposta de trabalhar com livros com as crianças. E isso precisa acontecer desde que é um bebê, né? Não esperar, eu vou esperar ter entendimento, por enquanto não entende e tal. Isso não procede. As crianças entendem muito mais do que a gente imagina, né? E quando a gente começa a mostrar para elas, a deixar à mão os livrinhos e tal, elas vão tendo contato com as letras, com a linguagem escrita, mesmo que elas não leiam, e mesmo que bem pequenas, elas vão tendo contato com as letras, com a linguagem escrita, com os desenhos, com as figuras, né, com as ilustrações. E por meio das histórias, a gente tem ali uma oportunidade muito valiosa de trabalhar com múltiplas capacidades das crianças. Então, inclusive com a coordenação motora, por exemplo, dependendo do livro, dependendo da proposta. Mas a gente trabalha vocabulário, né? Aumenta demais o vocabulário. E aqui eu aproveito para chamar atenção para o fato de a gente não ficar mudando a obra original sem necessidade. Sim, algumas falam algumas palavras que não são bacanas e a gente substitui. Mas, no geral, o que acontece muito é a gente substituir alguma palavra que a gente acha que a criança não vai entender, mas aí que tá. Essas palavras são oportunidades da gente explicar para a criança e ampliar esse repertório de palavras, né, para ela. Ao invés de substituir por uma palavra que ela já conhece, a gente pode falar a palavra original e explicar para ela o que é essa palavra, o que significa essa palavra. A gente consegue trabalhar com conteúdos propriamente ditos, com moral, né, com lições. Então, em cima das histórias, a gente consegue tirar lições de vida, a gente pode refletir, a gente não só pode, como deve, refletir a respeito das histórias, inclusive histórias mais antigas, que falam, por exemplo, e aí o pai prometeu a mão da princesa para casar com fulano. A gente pode pegar esse gancho e trabalhar de uma forma
e trabalhar esse conceito na atualidade, né? Do tipo, que ela vai casar, se ela estiver apaixonada, se ela quiser casar. Enfim, já é uma discussão mais aprofundada. Mas o que eu quero dizer é que as histórias são oportunidades para a gente conversar, para a gente trazer valores, trazer informação em cima de situações específicas que acontecem nos livros. Fora, é claro, a questão da imaginação, né, que trabalha muito com a imaginação. Então, uma possibilidade da gente contar a história, o que normalmente a gente faz é contar a história assim, né, mostrando para a criança. Mas uma possibilidade é a gente só ler e depois mostrar a imagem para a criança conseguir trabalhar essa questão de ouvir, imaginar, ou então não mostrar a imagem, né? A leitura, ela pode ser encaixada na nossa rotina em diversos momentos, em momentos para acalmar, antes da janta, por exemplo, antes de dormir. É uma proposta que acalma muito, é um momento de conseguir a atenção e o silêncio da criança. É claro que eles vão querer conversar, interagir, lógico, né? E a gente vai conversando, vai interagindo, mas é importante que, né, precisa se acalmar para ouvir, para conseguir prestar atenção. Então, é muito, muito rico esse momento. E aí eu separei aqui alguns que eu tenho em casa hoje, né? E para mostrar para vocês. Então eu vou começar pelos livros de pequenininhos, né, de bebês. Então tem esses livros que são interativos, que mexem. Esse daqui chama Meu Livro dos Bichinhos. E ele parece muito simples, mas a gente não pode esquecer que os bebês estão aprendendo, né? Então, as imagens são coloridas. Aqui, ó, ele mexe, ele tem essa interação de você falar cadê, né? E conversar sobre os bichinhos de jardim que os pequenos amam. Tem mais bichinho aqui, mais interação. As folhas são bem duras, isso é super importante. Olha, outro exemplo para os pequenininhos. Esse é interativo também, ele também tem janelinhas, mas ele é super duro também, né? E aí uma página vai ligando com a outra na história, isso é muito bacana. Esse daqui chama Quem é Quem? Animais. Muito legal também. Agora, um tipo de livro que sempre faz sucesso com os pequenos, a partir de um ano e meio, por aí, são os livros que tem bastante detalhe. Olha só, essa imagem desse livro é muito maravilhosa. Tem um cenário incrível esse livro. Olha só. E aí, o que é muito interessante de fazer com os pequenos é trabalhar a atenção, né, aos detalhes. Eles gostam muito. Então, assim, você vai contando a história, mas quando chega aqui, por exemplo, você pergunta: e cadê o baiacu? E aí, o bebê, a criança, vai procurar e vai achar. Isso trabalha muito a atenção, tá? Esse livro ainda é de abrir aqui do lado, mas a imagem dele, assim, é um dos que eu mais gosto. Ele chama Surpresa Filhotes. É muito maravilhoso. Ainda para os pequenos, os livros, para os pequenos não, isso para todo mundo, tá? Mas os livros que eu vou mostrar são para os pequenos. Os livros, eles são uma alternativa incrível ao uso de telas, tá? Incrível, porque tem movimento, porque tem cor, porque chama atenção. Então, se a gente vai trabalhando desde o começo, funciona muito, 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 muito. Esses livros aqui, eles são maravilhosos para levar numa viagem, né, de carro,
ou quando não estamos em pandemia e vamos comer em algum restaurante, por exemplo. É uma super alternativa ao uso de telas. Esse daqui, o livro das janelinhas que escondem as formas. Ó. E ele é todo interativo. Então, aqui, ó. Aí ele tem as palavras aqui embaixo. Então, o semicírculo, cadê? E aí a criança, o bebê, vai achar ali, tá vendo? Cada janelinha trabalha a memória, a concentração. Ele é muito rico mesmo. Os detalhes também que as crianças adoram. E desse daqui, esse é das formas. Tem também o das cores, o livro das janelinhas que escondem as cores. É muito maravilhoso, tá? Muito. Também é, ó, interativo. Aí, para os um pouquinho maiores, tem livros sobre a Terra, sobre valores. Esse daqui é o livro do planeta Terra, que fala sobre o que a gente pode fazer para cuidar da nossa terra. Sacolas reutilizáveis, cuidar dos animais, é bem maravilhoso. Esse é da leiturinha. Livros de conteúdos com janelinhas são incríveis. Esse livro aqui, ele chama Meu Primeiro Livro dos Porquês. Precisamos das abelhas? Eu fiz um projeto uma vez inteirinho baseado nesse livro, com uma turma de 3 e 4 anos. Ele é fascinante, é de uma riqueza incrível. Deixa eu mostrar a abelha aqui, ó. Ele é inteirinho assim. São perguntas, aqui do lado de fora são perguntas. Então, ó, tá escrito assim, ó. Como é uma abelha bem de pertinho? E aqui, 4 asas, antenas para cheirar e tocar. E aí ele mostra. O tipo de ilustração é sensacional. É muito lindo de ver, ó. Muito lindo. Tem uma parte da colmeia, olha só. E tem uma coleção inteira desse. Esse daqui é o da Sui, da Lupita, que é a Sui tem a pele da cor da meia-noite. Ele é maravilhoso. Aqui a mãe tá falando pra ela, ó, o brilho não está na sua pele, meu amor. Você é o brilho. Ele é lindo e ele tem umas ilustrações incríveis. Vale muito a pena, a Sui. É muito bacana. E aí a gente pode ir caprichando nas histórias mesmo, né? Esse daqui é o Pote Vazio, também recomendo muito. É uma história sobre um imperador que queria encontrar um sucessor. E é sobre honestidade, enfim, sobre sinceridade, sobre coragem. Esse livro aqui, O Mamá é da Mamãe, ilustrado pela Anne Pires, que eu adoro. É muito bacana para ser usado na hora do desmame, uma história bem rica, bem bacana. E esse daqui que eu indico para todas as idades, Meu Corpo, Meu Corpinho, para prevenção de abusos, dos pés à cabeça. Ele é todo importante. Algumas partes podem encostar, outras não, nem pensar. Então, tá aqui. Essas são as dicas que eu queria trazer. Tem muito mais, mas o importante é deixa o livro para sua criança explorar, para ela tocar, para ela sentir, tá? Sem ficar podando muito ela, mas cuidando do livro. E leia muito para sua criança. Leia e aproveitem. Divirtam-se.